O novo presidente da JUF é o juiz federal Roberto Veloso, que tomou posse agora no mês de junho, mas já era secretário-geral da associação. É a primeira vez nos últimos 20 anos que a eleição ocorre com chapa única na JUF. O novo presidente recebeu 1.149 votos. O Dr. Roberto Veloso é o convidado de hoje. Você vai saber quais são os planos para o trabalho à frente da JUF, agora no Justiça para Todos, que já está no ar. Antes de iniciar a conversa com o Dr. Veloso, vamos conferir um resumo das notícias que marcaram a semana da Justiça Federal. O presidente da JUF, Roberto Veloso, prestigiou o seminário Grandes Casos Criminais, Experiência Italiana e Perspectivas no Brasil, realizado na sede da Procuradoria-Geral da República. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, representou o presidente em exercício, Michel Temer. O ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, participou da abertura do evento e falou sobre a relação entre as experiências italianas e brasileiras no combate à corrupção. A Itália e o Brasil avançaram muito no combate a essa nova criminalidade, esta criminalidade sofisticada, desenvolvendo novos instrumentos. No encontro foi possível debater a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário no enfrentamento da corrupção. Foram realizadas palestras com representantes e convidados de instituições do Brasil e da Itália. Muitos juízes federais participaram dos painéis. O seminário contou com o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Eu recebo hoje no estúdio do Justiça para Todos o novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Roberto Veloso. Dr. Veloso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Justiça para Todos. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui no Justiça para Todos. Dr. Veloso, depois de mais de 20 anos, é a primeira vez que não ocorre uma disputa, uma eleição na JUF. Isso representa uma união maior dos juízes federais? Eu atribuo a dois eventos essa chapa única. A primeira, a um excelente trabalho que a atual diretoria realizou, tendo à frente o presidente Bochenek. A segunda, a composição de forças que nós fizemos desde a eleição da diretoria anterior. O presidente Nino nos procurou e nós fizemos uma composição para eleger o Bochenek. Essa composição ela continuou e ela se fortaleceu durante o último mandato, que redundou na chapa única. O senhor já exercia a função de secretário-geral da JUF na gestão do Dr. Bochenek. Isso pode ajudar no exercício da sua função agora como presidente à frente da JUF? Claro, de fato nós vamos continuar o trabalho. É evidente que nós aceitamos ideias novas para modificação, para aprimoramento do trabalho, mas é nosso interesse primordial manter o nível do trabalho até agora desenvolvido. E quais são os principais projetos, os projetos prioritários que vão ser desenvolvidos? Nós temos 3 eixos principais. O primeiro é a valorização da magistratura. O segundo é o aprimoramento do Poder Judiciário e, em especial, da Justiça Federal. E o terceiro, a inserção social da magistratura. Dr. Veloso, falando desses 3 eixos, a questão da valorização da magistratura. Hoje, o senhor acha que o juiz federal ele não está sendo valorizado como deveria? Nós nos preocupamos, principalmente, com a questão da nossa juventude da carreira. Nós temos hoje na Justiça Federal 2/3 que ingressaram depois de 2003. Quem ingressou depois de 2003, ele está fora da paridade. É importante também registrar que hoje os nossos aposentados, eles estão sofrendo, porque ao se aposentar, eles estão perdendo 1/3 do salário. Então a valorização da magistratura, ela visa principalmente a garantia do futuro da magistratura. Dr. Veloso, mas essa questão da valorização da magistratura não passa apenas pela questão remuneratória. Vai muito mais além, é uma questão de estrutura também hoje para a Justiça Federal, né? Claro, o processo judicial eletrônico é uma realidade que precisa ser implantada em todos os rincões do Brasil. Veja que quando o advogado precisa
se deslocar até o fórum para ele obter uma informação, isso é um gasto para o servidor, é um gasto para o advogado, é um gasto para o cliente do advogado. Com o processo judicial eletrônico, o advogado controla o processo de seu próprio escritório. Até mesmo as petições, ele pode protocolar a partir do escritório. Não há necessidade de um deslocamento. Esse processo judicial eletrônico é hoje uma meta que nós temos de instalar em todo o Brasil, para que as condições de trabalho do juiz sejam melhoradas. E quando o senhor fala em aprimoramento da Justiça Federal? O aprimoramento da Justiça Federal passa principalmente pela sua expansão. Veja que aqui na primeira região, da qual eu sou oriundo, hoje ela vem sendo bombardeada de críticas por atraso no julgamento de processos. O parlamento já deu a solução, criando 4 novos tribunais, um em Minas, outro no Amazonas, outro na Bahia e outro no Paraná. Somente a instalação do Tribunal de Minas representará menos 50% de processos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Isso é aprimorar o Judiciário Federal. A instalação dos novos tribunais regionais federais propiciará uma maior interiorização da Justiça Federal, permitindo à população que busque a Justiça Federal perto de sua residência. Doutor Veloso, e a questão da inserção social da entidade, da AJUF? A AJUF quer falar mais com a sociedade brasileira e atuar mais diretamente com o jurisdicionado? Agora, no segundo semestre, nós iremos fazer a nossa expedição da cidadania no Delta do Parnaíba. Nós iremos levar um juizado especial itinerante da Justiça Federal. Nós iremos distribuir carteira de identidade para aquelas pessoas, certidões de nascimento. Vamos levar a Marinha, o Exército, para que haja atendimento odontológico, para que haja atendimento médico. Essa expedição da cidadania é uma inserção social da magistratura e que nós pretendemos continuar com mais força, com mais vigor. Ok, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Eu estou conversando aqui com o novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Roberto Veloso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Eu converso hoje aqui no Justiça para Todos com o novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Roberto Veloso. Doutor Veloso, o senhor faz parte da comissão de juristas encarregada de elaborar um novo Código Eleitoral. Qual que é o desafio maior nesse trabalho? O desafio maior é criar um procedimento próprio para a Justiça Eleitoral. É que hoje a Justiça Eleitoral ela não tem um procedimento ordinário para julgar as causas referentes à impugnação de mandato eletivo e um procedimento sumário para julgar direito de resposta, por exemplo. Hoje nós temos uma profusão de ritos. Tem o rito da ação de investigação judicial eleitoral. Tem o rito da ação de impugnação de mandato eletivo. Tem um rito que é o mesmo rito da ação de impugnação de registro de candidaturas. Então, tem o rito do artigo 96 da Lei 9.504, que julga também o direito de resposta, que julga também as representações por propaganda irregular. Então, nós temos vários ritos no direito eleitoral que precisam ser resolvidos. Então, na verdade, essa discussão é para se melhorar o procedimento do Código Eleitoral, ou seja, para tornar mais eficiente, mais rápido os julgamentos? Exatamente, mais célere.
porque uma das nossas propostas é aumentar a participação da Justiça Federal nos tribunais regionais eleitorais, com mais 2 juízes federais. Com isso, o número de membros dos tribunais regionais eleitorais passaria de 7 para 9. Assim, nós dividiríamos o Tribunal Regional Eleitoral em 2 turmas e aceleraríamos o julgamento das impugnações dos registros de candidatura, como também aceleraríamos o julgamento das ações de impugnação de mandato eletivo e das investigações judiciais eleitorais. A Justiça Eleitoral é uma justiça da União. E a Justiça Federal também, por que tem uma participação tão tímida de juízes federais? Na verdade, isso tem um aspecto histórico. É que em 1965, quando foi promulgado o Código Eleitoral, não havia Justiça Federal. A Justiça Federal ela só veio a ser implantada em 1967. É tanto que em 1969 houve uma alteração da Constituição para inserir um juiz federal em cada tribunal regional eleitoral. Só houve essa inserção depois que a Justiça Federal foi instalada. Mas é preciso dizer que naquela época nós éramos poucos juízes federais. Em 1988, nós ainda éramos poucos, nós não éramos 500 juízes federais. Na verdade, 149, não chegávamos nem a 200 em 1988, quando houve a nova Constituição. Então, nós ainda não tínhamos condições efetivas, objetivas, de assumir pelo menos uma parte, ou de participar do trabalho da Justiça Eleitoral de primeiro grau. Mas hoje nós já somos cerca de 2.000 juízes federais. Já há 5 tribunais regionais federais. Então a Justiça Federal hoje ela está interiorizada. Por isso os juízes federais querem participar da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral é uma justiça da União, é mantida com recursos da União, os servidores são servidores da União e não há mais razão para que os juízes federais estejam afastados da Justiça Eleitoral. Presidente, ainda mantendo nessa esfera eleitoral, nessa esfera política, o senhor já se manifestou contra o foro privilegiado. Mas qual seria a proposta da JUF? É acabar de vez com o foro privilegiado ou manter apenas para alguns cargos? Não, isso nós precisamos discutir. Nós vamos fazer uma consulta aos associados, discutindo com eles qual seria a melhor proposta que a JUF iria defender. Nós vamos defender o fim do foro privilegiado integralmente, como é nos Estados Unidos, ou nós vamos preservar para alguns cargos esse foro. Por exemplo, para o presidente da República. É um caso que se deve pensar. Para os ministros do Supremo Tribunal Federal, é um caso a se pensar. Mas isso ainda não é uma resposta acabada. O que nós sabemos é a necessidade de se extinguir esse foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal para os ministros de Estado e para os parlamentares. Doutor Veloso, o senhor tem uma atuação bastante experiente nessa área penal. Inclusive, o senhor atuava numa vara criminal antes de assumir a presidência da JUF. Como é que o senhor vê o protagonismo hoje da Justiça Federal nesses últimos anos, sobretudo em razão da Operação Lava Jato? Nós damos todo o apoio à Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro, porque ele está desenvolvendo um trabalho sério, honesto e principalmente corajoso, porque ele tem enfrentado altas autoridades, ele tem enfrentado o poder instalado na República. Isso nos faz ver que o juiz federal Sérgio Moro é digno de todos os aplausos. Mas nós temos inúmeros Sérgios Moros espalhados pelo Brasil. Nós temos inúmeros juízes federais que trabalham diuturnamente com a mesma eficiência que o colega Moro faz. Isso transforma a Justiça Federal um ícone, um instrumento importante para o combate, para o enfrentamento da corrupção no país, que tem, evidentemente, tirado as crianças das escolas,
tem tirado leitos dos hospitais e tem transformado o país naquilo que hoje nós estamos vendo. Ok, nós vamos falar mais ainda sobre a Operação Lava Jato, mas no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta a falar com o juiz federal Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Em instantes, até já. Voltamos a falar aqui no estúdio do Justiça para Todos com o novo presidente da AJUF, Dr. Roberto Veloso. Presidente, no último bloco nós falamos sobre a Operação Lava Jato. O senhor acha que, além, obviamente, do trabalho do juiz federal Sérgio Moro, a questão da vara ser especializada em crimes financeiros, isso também colaborou para o sucesso da Operação Lava Jato? E mais, o senhor defende outras especializações para a Justiça Federal? Claro, a especialização ela facilita muito o julgamento, porque o juiz ele passa a cuidar só de uma determinada linha de processos. Por exemplo, a lavagem de dinheiro, cuja vara de Curitiba é especializada. Ela faz com que o juiz ele se especialize naquele tema. Então ele pode julgar com maior detalhe, ele tem maior conhecimento técnico. Isso realmente facilita muito o julgamento e a condução dos processos. A AJUF está sugerindo a criação de varas de improbidade? Só para que você tenha uma ideia, e o telespectador, no Maranhão, nós temos na Justiça Federal 1.600 ações de improbidade administrativa contra ex-prefeitos. Essas ações de improbidade elas estão espalhadas nas 3 varas cíveis que nós temos, nas 4 varas cíveis que nós temos na capital. Só que o juiz dessas varas cíveis ele tem que julgar mandado de segurança, ele tem que julgar ação tributária, ele tem que julgar o FGTS, ele tem que julgar inúmeras outras ações. Se eu tenho uma vara especializada em improbidade administrativa, isso vai facilitar o julgamento, vai dar maior celeridade no julgamento. E isso vai contribuir contra a impunidade. A impunidade, ela vai sofrer com a especialização das varas, e principalmente com a criação de varas de improbidade administrativa. Outra coisa que pode combater essa impunidade, presidente, seria o projeto que a AJUF apresentou no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, de execução antecipada da pena? Quando eu possibilito inúmeros recursos, ou seja, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal julga a apelação, condenando, confirmando a sentença condenatória. Depois, a parte faz um recurso para o STJ. Depois do STJ, faz um recurso para o Supremo. Perde no Supremo, mas ele não se satisfaz. Entra com embargos, depois embargo dos embargos, depois embargo dos embargos. Há casos que há 5 embargos de declaração. Isso realmente é um absurdo. Enquanto há essa profusão de recursos, o apenado ele não começa o cumprimento da pena. E aumenta a sensação de impunidade. Aumenta a sensação de impunidade. A população termina achando que o crime compensa. Na atual realidade processual brasileira, dá essa impressão de que cometer crimes compensa porque não vai dar em nada. E não dá em nada porque nós temos um sistema recursal que permite esse tipo de ação. Esses assuntos a AJUF discute com os juízes federais em fóruns, tem feito isso constantemente. Esse ano está previsto o FONACRIM, que é o Fórum dos Juízes Federais Criminais. Daí saem sugestões, presidente, legislativas até de mudança? Exatamente. Nós teremos agora, este ano, o Fórum Nacional Criminal, que será realizado em outubro, na cidade de São Paulo.
E é um momento muito oportuno, porque nós estamos na discussão da reforma do Código de Processo Penal. É preciso dotar o Código de Processo Penal de mecanismos rápidos de julgamento dos processos, de não protelação dos processos. É evidente que nós precisamos respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mas isso dentro de uma perspectiva de um processo rápido. Muitas das vezes as investigações demoram 10 anos, demoram 11 anos, 12 anos, e quando o Supremo vai julgar, o processo já está prescrito. Então é preciso mudar isso. E essas questões nós vamos discutir no Fórum Nacional Criminal. Presidente, também para dar mais celeridade, mas aí na esfera civil, como já está previsto no novo Código de Processo Civil, um outro mecanismo importante é utilizar a conciliação e a mediação, não é isso? Claro, porque a mediação e a conciliação, elas evitam a demanda judicial, elas evitam o litígio. Muitas das vezes as partes querem conciliar, as partes querem transigir, mas o processo não dá essa oportunidade. Agora, com a reforma do novo Código de Processo Civil, essa oportunidade ela é patente, porque o juiz está obrigado a possibilitar às partes um acordo, uma conciliação. Isso vai desafogar o judiciário, porque muitas demandas desnecessárias deixarão de chegar aos escaninhos dos tribunais. Mas agora, em setembro, a AJUF completa 44 anos. Como é que o senhor analisa essa trajetória da entidade de mais de 4 décadas? Veja, nos últimos anos, o que representou o Juizado Especial da Justiça Federal, que teve um papel importantíssimo da AJUF. Depois, a instalação das turmas recursais, também a AJUF teve participação. Agora mesmo acabamos de falar sobre a questão do cumprimento da pena após a decisão de 2º grau. E nós tivemos um presidente, que foi o Vladimir Passos de Freitas, que até hoje ele dá uma contribuição imensa no aspecto da administração do judiciário. Tudo isso a AJUF tem uma participação. Fizemos agora o FONAGE, o Fórum Nacional de Gestão. Isso é uma verdadeira revolução. Tudo isso se dá pela contribuição da associação. Presidente, além desse trabalho da expedição da cidadania no âmbito da inserção social, o senhor também defende a criação de uma espécie de observatório da justiça? Nós queremos criar um canal na internet de divulgação do trabalho dos juízes federais de norte a sul do Brasil. Agora imaginemos, nós temos praticamente 2.000 juízes federais espalhados pelo Brasil e nós queremos divulgar esse trabalho dos juízes. Nós tivemos um colega agora em Manaus, que ele fez uma operação, comandou uma operação, na qual foram presos 100 traficantes de alta periculosidade. Nós queremos fazer essa divulgação para a sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira tome conhecimento do trabalho do juiz federal. Presidente, nossa entrevista está chegando ao fim, mas, na sua opinião, quais são os seus maiores desafios nesses próximos 2 anos à frente da Associação dos Juízes Federais do Brasil? Avançar nas nossas conquistas. Nós estamos recebendo a AJUF de uma administração muito profícua e é o nosso interesse avançar nas conquistas, avançar para tornar cada vez mais o juiz federal reconhecido no Brasil. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Justiça para Todos e sucesso à frente da AJUF. Eu fico muito satisfeito pelo convite e é muito bom estar mais uma vez aqui no Justiça para Todos. Obrigado. Eu conversei com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Roberto Veloso. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.